usar assim. Olha, Juro. antigamente a gente falava mais por e-mail, né? Antes não existia essas coisas, WhatsApp, essas É. coisas. Era muito, a gente usava muito mais e-mail. Eu ainda uso bastante para o trabalho, né? Mas a gente às vezes falava essas coisas por e-mail, mandava. Júlia, quando a aula Leslie, conte acabar, eu pelo. falo com você pelo e-mail. Viu. Vira, Ou vai por ser hoje, SMS. mulher. A Júlia é uma Júlia deixa de agonia, ela já leu ali, ela vai mandar um e-mail contando toda a história, com fotos, registros e áudios. Isso aí, quando acabar Ô, a aula, meu amor. Viu, querida? professor, Diga, pode falar, Luiz. esqueci o que eu ia dizer. Tá, quando você lembrar, você fala. Vamos lá, gente. Passada a prova aí. Bom, ele travou aqui pra mim. Passou a prova. Então, depois dessa primeira unidade, a gente estudou basicamente o quê? A gente estudou basicamente, principalmente, né, o processo do sistema reprodutor humano. Né? Então, eu falei a vocês que aqui nesse começo aí do oitavo ano, provavelmente até a terceira unidade, até o começo da terceira unidade. Diga, Luiz, lembrou o que você ia falar? Lembrei. E E também aí? falavam muito por SMS, né? Sim, muito mais. Hoje em dia quase ninguém mais usa SMS. Então, nessa primeira unidade a gente trabalhou o sistema reprodutor humano, né? Então, a gente estudou o processo de. Julia, tá certo. A gente estudou o processo de reprodução humana, né? Então a gente estudou todos os aspectos que envolviam o sistema reprodutor. Então a gente viu que muito mais do que estudar o sistema reprodutor, só a estrutura morfológica, né? As partes do sistema reprodutor, masculino e feminino, a gente viu que tem uma série de outros aspectos que envolvem, né? A questão da reprodução humana, a questão da sexualidade, adolescência, puberdade, das questões culturais, sociais que envolvem esse processo, e até a gente estudar os detalhes, né, dos gametas, processos de fecundação, os ciclos menstruais, como é que acontece a gravidez, o desenvolvimento da gravidez, os anexos embrionários, parto, a importância da amamentação, as infecções sexualmente transmissíveis, os médicos, os profissionais da saúde, especialistas, né, nessas áreas dos sistemas reprodutores humanos, né, que viu as formas, os tipos de infecções sexualmente transmissíveis, as formas de evitar, né, de prevenir as infecções. Travou? Vocês estão me ouvindo? Estou. Pronto. Aqui deu uma queda, eu dei uma pequena queda, mas vocês estão me escutando ainda, né? Estamos. Pronto. O importante é que vocês continuem me escutando por enquanto. E a gente viu tudo, né? Os métodos anticoncepcionais e por aí vai. Travou? Travou. Travou? Travou. Agora que eu vi que foi a dele.
Oi, gente. Estão me ouvindo agora? Sim. Ah, pronto. Aí, Júlia, voltamos junto, que eu também caí. Pronto. Bom, então tu estava falando justamente que a gente tinha encerrado o sistema reprodutor o humano, né? E que a gente vai iniciar hoje nas próximas aulas, né? Agora, na realidade, nessa segunda unidade, né? Vai ser justamente, vamos estudar justamente sobre o sistema digestório. Então, é o segundo sistema que a gente vai estudar aqui no oitavo ano. Então, a gente começou pelo sistema reprodutor, né, que demorou mais esse tempo. O sistema reprodutor e o sistema digestório são os que demoram mais tempo. Né? Então, agora, nessa segunda unidade, a gente vai estudar o digestório, e na terceira unidade, a gente vai ver os demais que faltam, que são competência do oitavo ano, né? Que é o sistema respiratório, o sistema cardiovascular e o sistema excretor. Aí a gente fecha eles lá na terceira unidade, lá depois das férias do segundo semestre. Né? O sistema sensorial e o sistema nervoso, ele é assunto do sexto ano agora. Não sei se lá quando vocês estavam no sexto ano vocês estudaram. Acho que sim, né? Eu lembro da... Sim, vocês estudaram já. Sim, com certeza. Lá no sexto ano, no sistema nervoso e sensorial. Né? Visão, audição, vocês estudaram lá no sexto ano. Então, hoje a gente vai começar o sistema digestório. Então, antes da gente falar do sistema digestório propriamente dito, ou seja, falar dos órgãos, para que serve cada órgão, cada estrutura do sistema digestório, o sistema digestório ele é um sistema que ele tem a função de fazer o processo de digestão e o processo de absorção dos nutrientes. Certo? O que é o processo de digestão? O processo de digestão é o processo de quebra dos nutrientes em partes menores. E a absorver esses nutrientes. Mas antes de a gente falar do processo de digestão propriamente dito, o que ele é, como ele funciona, e depois ver como é que ele está presente no corpo humano, né? Ou seja, nos órgãos e por aí vai, vamos falar primeiro o que são os nutrientes. Né? Os nutrientes são substâncias que são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Ou seja, são substâncias que vão servir, os nutrientes a gente costuma separar eles em três grupos, de acordo com a função que ele pode desempenhar no nosso corpo. Os nutrientes eles são fundamentais por quê? Porque os nutrientes eles podem ser nutrientes que a gente chama de nutrientes energéticos. O que é um nutriente energético? Vai ser um nutriente que vai servir como base para a digestão do nosso corpo. Desculpa. Ele vai os nutrientes energéticos eles vão servir de base quando acontece a digestão do nosso corpo para que a gente consiga obter energia. Então, quando eu digo que o nutriente ele é do tipo energético, é um nutriente que ele vai servir como base para a produção de energia no nosso corpo. Então, os nutrientes eles podem servir para produzir energia no nosso corpo, para que nosso corpo funcione, para que a gente, né, faça nossas atividades, né? Então, existe um grupo de nutrientes que são energéticos, que servem para ceder energia para o nosso corpo. O nosso corpo é como se fosse uma máquina qualquer. É uma máquina biológica, né? uma máquina viva. Então, para que nosso corpo funcione, a gente precisa de energia. Da mesma coisa que a televisão, o celular, a gente precisa colocar na tomada para uma fonte de energia para ele funcionar, nosso corpo também precisa. Então, nosso corpo ele obtém e produz essa energia para que a gente funcione a partir da nossa alimentação. Então, quando a gente se alimenta, e no processo de digestão a gente absorve esses nutrientes do tipo energéticos, eles vão ser utilizados por nossas células para produzir energia. Certo? Então, os nutrientes que são energéticos são aqueles que vão servir para produzir energia no nosso corpo. Né? Os nutrientes, além de servir para produzir energia, eles também podem ser classificados como a gente chama de nutrientes construtores. Não, você descansa o seu corpo, né? Você dorme para descansar o seu corpo, o funcionamento do seu corpo, mas mesmo dormindo você gasta energia. Você gasta menos energia, mas você gasta. Né? Mas é mais para um descanso
do corpo do que para necessariamente produzir energia. A gente produz energia a partir daquilo que a gente come. E a partir dos nutrientes energéticos, nossas células produzem energia. Mas a gente dorme para descansar o corpo, ou seja, para que nossos órgãos funcionem com a menor atividade e eles possam produzir sua energia, para descansar, para não sobrecarregar. Né? Na verdade, a gente dorme para nosso corpo não sobrecarregar. Né? A gente está lá funcionando, é como se você desligasse ele ou deixasse ele em modo repouso, né? Para que você não sobrecarregue o funcionamento dele. Certo? Mas a energia que a gente obtém para que o nosso corpo funcione é a parte dos nutrientes. Ou seja, você ficar sem comer, você ficar sonolento, ficar fraco. A gente não faz fotossíntese. Mas a fotossíntese, inclusive, ela que as plantas fazem, é uma forma delas obterem o alimento delas. E elas vão depois digerir aquele alimento delas. Né? Então, a fotossíntese é uma forma como se obtém o alimento. A gente obtém. O carregador do nosso corpo seria o alimento. Né? Então, quando a gente se alimenta, a gente engole ou ingere o alimento, passa pelo processo digestório, a gente vai, desse alimento, retirar os nutrientes energéticos que vão produzir energia nas nossas células. As plantas e as algas, elas produzem a partir da fotossíntese seus nutrientes, mas elas também vão fazer a digestão desses nutrientes no interior de suas células, para poder produzir sua energia, da mesma forma que a gente. Que é um processo que a gente chama de processo de respiração celular, que é um processo em que a gente vai conseguir extrair a energia, produzir energia a partir desses nutrientes. Os nutrientes energéticos vão ser aqueles que vão servir para o nosso corpo produzir energia. Os nutrientes eles também podem ser classificados como os nutrientes construtores. O que são os nutrientes construtores? São aqueles nutrientes que vão servir de base para construir as estruturas do nosso corpo. Então, os nutrientes que vão produzir, por exemplo, os nossos ossos, nossos dentes, os nossos músculos, que vão fazer parte da formação de novas células. Então, os nutrientes eles vão servir para produzir energia, serão os energéticos, os construtores, que vão construir as partes do nosso corpo. Travou. Ou é a minha? Ouvir você. Você está baixinho, o alimento vai crescer. Alimento construtor, alimento energético, alimento. Professor, Diga. deu uma travada. O senhor parou. Não deu nem para entender direito onde o senhor parou, porque travou. Tá. Aí o senhor pode voltar um pouquinho, por favor? Posso. Estava falando do segundo tipo de nutrientes, que são os nutrientes construtores. O nome já diz, o que é um nutriente construtor? Ele vai funcionar, ele vai atuar para construir as partes do nosso corpo, ou seja, construir as células, construir os ossos, os dentes, certo? Para construir as partes, os músculos. Então, os nutrientes construtores são os alimentos que vão servir na construção do nosso corpo. Certo? A sua pergunta, Cauã, você tem que se alimentar com uma alimentação balanceada. Você vai precisar de energia para crescer, você vai precisar de alimentos construtores para formar o seu tecido, né? Formar novas células. Então você precisa ter uma alimentação balanceada, que ele vai falar mais para frente. Não se preocupe não, mas tem uma série de alimentos, certo? Então os alimentos construtores vão ser, os nutrientes construtores vão ser esses que vão já a gente vai chegar, né, nisso, calma, não se preocupe não. Vai falar de uma série de nutrientes que vão servir para várias funções. Então os construtores são esses. E o terceiro tipo que a gente pode classificar os nutrientes é quando eles são o que a gente chama de nutrientes reguladores. O que são os nutrientes reguladores? São os nutrientes que regulam o funcionamento do corpo. Então a gente tem uma série de nutrientes que vão fazer o quê? Regular o funcionamento do corpo. Então a gente vai classificar os nutrientes nesses três tipos. Nutrientes energéticos, que vão servir como base de energia. Nutrientes construtores, que são aqueles que vão construir partes do nosso corpo, de nossas células, de nossos tecidos. E os nutrientes reguladores, que são os que vão regular o funcionamento do nosso corpo, certo? Que vão regular as funções do nosso corpo. Beleza? Quais são os principais nutrientes que a gente tem? São esses aqui que estão aqui na apresentação. Temos as proteínas, os carboidratos, as gorduras ou lipídios, as vitaminas e os sais minerais.
Esses são os principais nutrientes. Mas, professor, a água é um nutriente? A água, ela não... Geralmente, os nutrientes são substâncias que eles passam pelo processo digestório, ou pelo processo digestivo. A água do nosso corpo, ela não é digerida, ela só é absorvida. Então, ela não passa por essas reações de quebra, né? Então, os nutrientes vão ser essas substâncias que vão ser quebradas durante o processo de digestão. A água não acontece isso com a água. Então, a água não é necessariamente não, não é que líquido não é nutriente, é porque a água ela não vai passar pelo processo de digestão no nosso corpo, ela é absorvida enquanto água. Mas não é que líquido não é nutriente. Que, por exemplo, se você toma um suco, dentro do suco, por exemplo, você vai ter açúcar, né? Açúcar é um nutriente, é um carboidrato. E o açúcar do suco que você bebe, ele vai ser degradado na digestão. A água não. É a água, o H2O, a água. A água não é. Não é que é o líquido, é só a água. Entendeu? Mas mesmo assim, a água é fundamental para o nosso corpo, porque a grande maioria das reações químicas do nosso corpo, a grande maioria das reações metabólicas do nosso corpo acontece na presença de água. Mas ela não é considerada um nutriente, porque ela não passa por esse processo de digestão. A água, a gente vai estudar mais para frente, mas a água ela passa, vai para o intestino absorve ela, passa para o sangue e por aí vai. Não vai direto para o rim, não. Vai ser distribuída para o corpo todo através do sangue. Ela é absorvida no intestino e por aí vai. Certo? E também tem as fibras, que não é considerado necessariamente um nutriente, porque as fibras no nosso corpo, a gente não digere as fibras, né? Elas são utilizadas mais para o processo de formação das fezes. Mas os principais nutrientes que a gente vai ter são esses: as proteínas, os carboidratos, as gorduras, os lipídios, vitaminas e sais minerais. Aí, além de ser classificados pela função, né? Natação ajuda a crescer. Não, a natação vai fazer. A natação é bom porque qualquer atividade física é importante a gente desempenhar. Mas ela não está necessariamente ligada ao crescimento. Entendeu? O crescimento a gente vai ser uma série de hormônios que atuam os hormônios do crescimento, mais uma boa alimentação, alimentação balanceada, que vai contribuir para você crescer. Mas não vai ter uma atividade necessariamente que vai forçar você a crescer. Não tem necessariamente isso não. Você tem que estar lá com o seu sistema endócrino, seus hormônios do crescimento funcionando certinho, e uma boa alimentação que vai servir de base para o seu crescimento. Mas necessariamente não tem uma coisa que você vai fazer, não tem essa relação direta. Você vai fazer natação e vai crescer. Não existe essa relação direta. Certo? Então, além da gente classificar os nutrientes de acordo com a função que ele desempenha no nosso corpo, se é energético, se é construtor, se é regulador, os nutrientes eles também podem ser classificados de acordo com sua origem, né? Se eles têm uma origem orgânica, ou seja, sua origem a partir de formação de seres vivos, ou inorgânica, que é uma origem mineral. Né? Os nutrientes de origem orgânica são esses primeiros: proteínas, carboidratos, gorduras ou lipídios, vitaminas, são os orgânicos, e os sais minerais são considerados nutrientes inorgânicos, né, que são nutrientes que têm origem mineral. Os orgânicos eles têm origem nos seres vivos e os inorgânicos têm origem mineral. Certo? Então, quais são os principais nutrientes que a gente vai ter aqui? Então, a gente tem as proteínas, né? As proteínas, elas têm uma série de funções no nosso corpo. Elas vão repor células e tecidos, ou seja, elas são construtoras, elas constroem tecidos e células. As proteínas também são responsáveis pelo crescimento da pessoa, pela construção do corpo da pessoa. Né? Então, as proteínas, proteína ajuda. Então, proteína ela é construtora dos tecidos, ela constrói a membrana das células. Proteína serve como na defesa do nosso corpo. Os anticorpos são a base de proteínas, por exemplo. Alguns hormônios também são a base de proteína. Por exemplo, a insulina, que regula as taxas de açúcar no sangue, são formadas, a insulina é formada, esse hormônio, a partir de proteínas. As proteínas são anticorpos, como eu falei. As proteínas são o último caso em que nosso corpo busca energia, ou seja, tem outros nutrientes, mas por último vai atrás das proteínas. E tem uma proteína muito específica que a gente vai falar bastante na digestão, que são as enzimas. A função enzimática, a função de enzimas, as enzimas elas ajudam no processo de digestão.
certo? Então, a gente vai ver que alguns tipos de digestão são feitos por enzimas. E enzimas são proteínas especiais, que vão atuar no processo de catalisação de reações químicas, ou seja, elas aceleram os processos de reação química, no caso, elas aceleram o processo de digestão. Aí, quando eu falar de digestão, eu falo um pouco mais sobre as proteínas. Então, as proteínas vão ter todas essas funções. As proteínas vão servir justamente para construção, regulação do nosso corpo. As proteínas elas são formadas por substâncias menores que a gente chama dos aminoácidos. Então, os aminoácidos, quando se ligam entre si, a parte deles fazerem várias ligações, eles vão formar as proteínas. Certo? E onde é que a gente acha a proteína, professor? As principais fontes de proteína: no leite, ovos, carne, feijão, peixe, carne, frango, né? Feijão, milho verde, ervilha, lentilha, soja. Tudo isso é fonte de proteína. Certo? Então, todos esses alimentos eles são fontes de proteína. E são muito importantes. Outros nutrientes que a gente tem são os carboidratos. Os carboidratos a gente também chama de glicídios. Então, carboidratos, glicídios, ou que a gente chama genericamente de ferro. Ferro é um sal mineral. Tá? A gente vai ter várias fontes de ferro. Ferro é um sal mineral. Quarta-feira, na aula de quarta-feira, eu vou falar só sobre as vitaminas e os sais minerais. Feijão tem ferro, né? Mas guarda aí sais minerais e vitaminas, vai falar quarta-feira. Os carboidratos são o que a gente chama carboidratos, glicídios ou açúcares, né? Os carboidratos, eles são a principal fonte de energia do nosso corpo. Então, a principal função dos carboidratos é a produção de energia no nosso corpo. Então, a primeira fonte de energia que nosso corpo, nossas células vão atrás para produzir energia são os carboidratos. Professor, os carboidratos eles só servem para produzir energia? Não, eles não só servem para produzir energia. Mas eles são a principal fonte. A principal função dos carboidratos, que vocês precisam saber, é justamente a principal fonte de energia. Como funcionam os energéticos? Depois que acontece o processo de digestão, e esses carboidratos são convertidos, né, nos carboidratos mais simples, né, que a gente chama dos monossacarídeos, eles são absorvidos pelo intestino, caem na corrente sanguínea e vão para as células. Dentro das células, esses carboidratos eles vão ser degradados nas reações metabólicas que a gente chama do processo de respiração celular. Então, dentro das nossas células existe uma organelazinha. O que é uma organela? Vocês lembram lá do sexto ano? A organela é um órgãozinho da célula, né? Então, lembre lá, a mitocôndria era a organela que nela vai acontecer o quê? O processo de degradação desse carboidrato e a produção de energia. Certo? Então, quando esses carboidratos eles vão chegar nas células, a partir dessa organela, que é a mitocôndria, ela vai fazer a degradação, a respiração celular, né? A degradação dessa molécula do carboidrato, ela vai retirar a energia das ligações químicas do carboidrato. Então, à medida que ela vai quebrando esse carboidrato na célula, ela vai retirando essa energia quando vai se quebrando as ligações químicas do carboidrato. Certo, Cauã? Então, os carboidratos eles são a principal fonte de energia do nosso corpo. E é um dos principais alimentos que a gente precisa ingerir para a gente ter uma dieta balanceada, né? Então, quais são as principais fontes de carboidratos? Os pães, né? As massas de forma geral, arroz, as farinhas, os doces, batata, cenoura, né? As raízes, né? Inhame, macaxeira, essas raízes, né? Os carboidratos eles são fundamentais, são os principais alimentos que a gente precisa ingerir no nosso dia a dia, justamente por serem as fontes de energia. Agora a gente tem que tomar cuidado com os carboidratos hiperenergéticos ou hipercalóricos, né? Aqueles que contêm muita energia dentro deles, que são geralmente o açúcar propriamente dito, né? Os doces, né? Então, por exemplo, bala, chocolate, sorvete. Sorvete é praticamente gordura e açúcar, né? Coca-Cola, que é praticamente açúcar puro, né? Refrigerante, essas coisas, né? São carboidratos hiperenergéticos. Aí o consumo em excesso deles vão fazer mal. Não é você de vez em quando comer. Assim, por exemplo, você comer muito todo dia, né? Café da manhã, um pacote de bono,
com um copo de Nescau ou uma Coca-Cola. Aí é carboidrato para uma semana, por exemplo. Certo? Então, os carboidratos eles são fundamentais justamente por isso. Tranquilo até aí, gente? Beleza. Beleza. Outro terceiro grupinho aqui de nutrientes muito importante no nosso corpo são o que a gente chama dos lipídios, que a gente chama também das gorduras ou dos óleos. Certo? Quais são as funções dos lipídios? Né? Eles também são fonte de energia, mas eles são utilizados apenas se você não começa... a falta de energia no corpo, ela dá uma sonolência, mas não é o único fator, certo? Então, pode ser, ou seja, a falta de energia, ela gera essa sonolência, mas não é só por isso que você pode ter. Existem vários fatores que vão dar a sonolência, né? Inclusive o cansaço, o próprio cansaço do corpo, da atividade, do dia a dia, certo? Outros problemas também, anemia, pessoas que têm anemia, que é a baixa quantidade de ferro, de nutrientes, elas apresentam sonolência, então depende. Né? Mas você pode ficar sonolento sim por falta de energia no seu corpo. Você vai dar sonolência porque seu corpo não tem a energia necessária para fazer as atividades. Então os lipídios, eles são a segunda fonte de busca de energia no corpo. Na ausência de carboidratos, o corpo vai pegar os lipídios para produzir energia. Aí na ausência de lipídios, o corpo vai emergencialmente atrás das proteínas. Mas os lipídios seriam a segunda fonte de energia do nosso corpo. Nós, os carboidratos, eles vão buscar os lipídios. Os lipídios, eles também no nosso corpo, eles vão servir como armazenamento de energia, né? Ou seja, na forma, quando formar as gorduras do nosso corpo, são reservas energéticas. Os lipídios, eles vão servir também como reserva energética, como reserva de energia para caso de emergência. Os lipídios, eles servem também como isolantes térmicos, né? Ou seja, eles isolam para a perda de calor. Então, por exemplo, animais que vivem em lugares muito frios, né? Urso, baleia, tem muita gordura, muito lipídio no corpo para, ser fonte de energia, né? Armazenamento de energia, e outro fator é porque protege, também ajuda a proteger do frio, né? Ele serve como isolante térmico, né? A gordura também vai servir como protetor contra choques mecânicos, contra pancada, né? Esses animais vai ter essa proteção, né? Serve como esse escudo protetor. O nosso corpo também. Eu não li no livro, acho que sim, Júlio. É logo depois do sistema reprodutor. Outra coisa que é bastante importante também, os lipídios do nosso corpo. Grande parte dos hormônios do nosso corpo são a base de lipídios, certo? Muitos dos hormônios do nosso corpo, essa mesma, né? São a base de lipídios, né? Eu falei que tem proteínas que são hormônios, como a insulina, o glucagon, são os hormônios que vão controlar as taxas de açúcar do nosso sangue. Mas muitos dos outros hormônios do nosso corpo são hormônios que são a base de lipídios, que é o caso, por exemplo, que a gente chama dos esteroides. Os esteroides são os hormônios que são formados no nosso corpo a partir dos lipídios. Que é o caso, por exemplo, da testosterona, que a gente estudou, né? O hormônio sexual masculino, a progesterona, o estrogênio, são todos os hormônios que são produzidos a partir de lipídios. Ou seja, se não tem lipídios na sua alimentação, você não vai conseguir produzir esses hormônios. E esses hormônios, eles são produzidos a partir de um lipídio muito específico, que é o colesterol. Ou seja, o colesterol é o esteroide base para a produção desses hormônios que são fundamentais para o nosso corpo. Então, a gente às vezes escuta muito falar que o colesterol é ruim, você não pode ter colesterol no seu corpo, você não pode cuidado com essa comida que vai produzir colesterol. Mas o colesterol é importante no nosso corpo, ou seja, ele é a base para a produção desses hormônios que eu falei para vocês, os esteroides. Então, é fundamental que você tenha esse nutriente, né? A questão é a quantidade, né? Então, você tem que ter um balanceamento dos nutrientes no seu corpo. Você não pode ter um excesso de nutrientes no seu corpo, porque vai trazer algum malefício. Né? Então, você não pode nem ter a mais, nem ter a menos. Você tem que ter o equilíbrio da quantidade específica desses nutrientes, certo? Como eu estava falando para vocês, os lipídios a gente pode chamar de gorduras e de óleos. Geralmente, o que a gente chama de gordura
são lipídios de origem animal, certo? E o que a gente chama de óleo são os lipídios de origem vegetal. Então, por exemplo, quais são as fontes de as principais fontes de gordura ou lipídios? Manteiga, óleo, né, a gordura da carne, do porco, coisa. A margarina, que é sintético, né, que é de mentira. Manteiga, então, óleo de soja, óleo de girassol, o azeite, que é o óleo da oliveira, né, que é da plantinha que faz que produz azeitona, óleo de coco, certo? Então, todos esses óleos aí são lipídios de origem vegetal e as gorduras, manteiga, que é feita com gordura, pode ser feita com gordura animal, depende, vai depender do tipo de manteiga. Então, é fundamental todos esses alimentos no corpo da gente, justamente porque os lipídios vão servir para isso tudo, como segunda fonte de energia, vai produzir a membrana plasmática das células, vai servir como isolante térmico, vai servir como reserva energética, vai servir como proteção contra os choques mecânicos, vão atuar como regulador do nosso corpo a partir dos esteroides, que são os hormônios. Então, todas essas funções são importantes nos lipídios. Quais são os problemas dos lipídios? Você tem ingerir lipídios em excesso, né? E principalmente aquilo que a gente chama das gorduras saturadas, né? Gorduras trans. Essas gorduras, que tem muito nos seus alimentos que a gente, ultraprocessados, industrializados, biscoito, essas coisas, você vê, né? Se pegarem no rótulo, vai ter lá, gordura trans. O problema dela é que ela libera muito colesterol no nosso corpo. O problema não é a gente ingerir colesterol, o problema é nosso corpo produzir colesterol em excesso. E principalmente o colesterol, a gente vai ter dois tipos de colesterol. Né? A gente tem um colesterol que é o HDL, que é o colesterol de alta densidade, e o colesterol LDL, que é o LDL é o colesterol de baixa densidade. Então, esses dois tipos de colesterol, a gente tem que ter em concentrações diferentes no nosso corpo. O colesterol de alta densidade é o que a gente chama de colesterol bom. Então, é o colesterol que a gente precisa ter no nosso corpo em quantidades razoáveis, né? Para que a gente consiga fazer a produção dos esteroides e a regulação do nosso corpo, que é o HDL, de alta densidade. O HDL é a sigla em inglês, né? Que é High Density Level, né? É High Density Lipid. Então, é o lipídio de alta densidade. E o de baixa densidade, que é o LDL, que é o Low Density, o lipídio de baixa densidade, a gente tem que ter pouco no nosso corpo. Porque esse lipídio de baixa densidade é o que se acumula nas nossas artérias e nossos vasos sanguíneos, que pode levar ao entupimento dos nossos vasos sanguíneos, pode levar você a ter uma parada cardíaca, um infarto, né, por entupimento, ou um acidente vascular, né, um AVC, né, quando é na cabeça, né, um acidente vascular, no seu corpo, certo? Então a gente tem então, o colesterol bom, que é o HDL, a gente tem maior quantidade, e o colesterol ruim, né, que é o LDL, que é o de baixa densidade, que é o que se concentra, que se acumula nas nossas artérias, nossos vasos sanguíneos, é o de baixa densidade, ou seja, de baixa densidade a gente tem que ter pouco, bem pouquinho, e o de alta densidade a gente tem que ter mais, certo? Essa pressão baixa ele se refere aí à pressão do sangue, certo? Ou seja, a pressão do bombeamento sanguíneo. Essa que chama de pressão é a pressão do bombeamento do sangue nos vasos sanguíneos. Né? Então, quando você tem uma pressão baixa, é que você tá com, o sangue está fazendo pouca pressão nos seus vasos sanguíneos. Né? E uma pressão alta é quando o sangue está fazendo muita pressão no seu vaso sanguíneo. Quando a pessoa tem... Diz que o sal ajuda, né? A restabelecer a pressão da pessoa. É por isso que você não pode comer muito sal, também alimento com muito sal. O sal é um tipo de sal mineral, né? Que é o sódio. Você pode comer muito alimento com sódio porque o excesso de sal ele faz com que eleve a pressão do seu sangue, né? Ou seja, a pressão da circulação do seu sangue pode fazer mal. Se a pessoa está com a pressão baixa na pressão, ela ingere esse sal ele regula o sódio, né? Ele vai ajudar na regulação da pressão sanguínea, certo? É por isso que fala do sal. Mas quarta-feira a gente fala sobre ele. Então, o colesterol é bastante importante no nosso corpo, né? No HDL. Por isso, quando vocês já tiveram curiosidade, mas quando vocês fizerem
exame de sangue, vocês vão ver que vai aparecer lá, quando fala colesterol, ele conta os dois colesteróis, o HDL e o LDL. Aí o HDL você tem que ter mais e o LDL você tem que ter menos. Mas mesmo assim você não pode ter nenhum dos dois, muito a mais, nem muito a menos do que o estabelecido, né? Os nutrientes, a gente tem que manter um equilíbrio desses nutrientes no nosso corpo, nas quantidades que a gente precisa. Se você tiver muito a mais de nutriente, vai lhe trazer problemas. Se você também tiver a menos, né, abaixo, também vai lhe trazer problemas. Então você vai ter que, cada tipo de nutriente você tem que ter, ingerir em uma quantidade certa durante o seu dia. Alguns você precisa ingerir a mais, outros você precisa pode e precisa ingerir a menos para ter um bom um equilíbrio no funcionamento do seu corpo. Se você vê, calma, se você vê com pressão baixa, sim, também não é, você não pode, não é uma colher de sal, calma. Se você tiver com pressão baixa, pode comer, não é muito, né? Você come muito sal, você morre. Porque ele vai começar o sal vai começar a roubar a água de suas células, você pode morrer. Por isso que se a pessoa beber água do mar, ela morre. Porque a concentração de sal começa a puxar a água das células, começa a desidratar o corpo. Você está achando, tô bebendo água, mas o sal da água do mar vai começar a desidratar seu corpo, vai fazer o contrário. Vai começar a roubar a água do seu corpo e mata. Começa a destruir suas células. Então você não pode beber água do mar, de jeito nenhum. Beber, você morre. Beber um copão cheio é caixão. Não pode de jeito nenhum. Porque assim, mas eu tô bebendo água junto. Mas não pode. O sal vai roubar a água de suas células e você tá frito. Mas o problema é que a água do mar tem muita concentração de sal. Aí você não tem como separar. Né? Quer dizer, tentei, né? Fazer o processo de destilação, mas aí não dá. Aí faleceu, né? Vai fazer a passagem para um outro plano. Certo? Pessoal, deu para entender esses três nutrientes? Tá, então os nutrientes a gente vai classificar. Não, o problema é que na água do mar tem uma alta concentração de sal. Não é que você vai beber e recai no chão morto com 2 minutos, né? Mas vai lhe fazer bem mal. Bem mal mesmo, então. Mesmo que depois você comece a beber água, o tempo dos dois processos digestórios vai lhe fazer bem mal essa água. Não, entendeu? E a gente não pode ingerir excesso de sais minerais e vitaminas, são nutrientes que a gente tem que ingerir, precisa ter no nosso corpo, mas não precisa ter muita concentração. Então, se você ingere muito do sódio, que é o sal, isso vai lhe fazer muito mal. Pode até morrer. A pessoa está lá achando com sede e vai beber água do mar, vai estar piorando, que ela vai fazer ela perder mais água ainda. Por um processo que a gente chama de osmose. Né? Ou seja, a água vai sair das células e vai se concentrar junto com o sal fora dela. Tudo em excesso faz mal, isso mesmo. E também, muito pouco também. No caso da nutrição, dos nutrientes, também ingerir pouco, ou não ingerir algum tipo desses nutrientes, vai lhe fazer mal também. O que a gente vai ver é que existem quantidades que a gente precisa, certo? Não, o problema é que Coca não faz pouco, não. Coca faz muito mal, né? Você joga Coca quente na pia, ela desentope a pia, né? Imagina, Coca tem muito açúcar, cloreto de sódio, né? Isso é o sódio, né, Daniel? É isso mesmo. Coca tem muito açúcar, muito sódio. Não é tu dizer que você nunca pode, a pessoa nunca bebeu a Coca, não. Agora, se não dá para, por exemplo, tomar Coca todo santo dia, no almoço sempre tomar Coca. Não é que você não pode tomar às vezes, né? Tem um problema. Tem que ter problema, porque é muito açúcar, né? De uma vez só. Mas é assim, não dá para você. Em excesso tudo faz mal. Não dá para você tomar refrigerante todos os dias, gente. Assim, todo dia vai almoçar é um refrigerante. Ou de noite, por exemplo. Não dá para tomar refrigerante todo santo dia, né? Tipo, isso aí faz muito mal. E a questão da nutrição, cara,
De vez em quando não tem problema, não, né? Mas todo dia não. Só que o problema da nutrição, calma, é que geralmente, isso, você tá vendo, mas era justamente o que eu vou falar agora, calma. É que geralmente os problemas em decorrência de uma má nutrição e uma má alimentação, eles são os problemas eles surgem a médio e longo prazo. Ou seja, não é assim, eu estou tomando refrigerante, eu tomo refrigerante todo dia e vou ficar doente daqui a 2, 3 dias, 1 hora depois. É a médio e longo prazo, ou seja, depois de alguns anos que vão começar a aparecer os problemas de saúde, né? Então, sobrepeso, problema cardíaco do coração, vai sobrecarregar o coração, hipertensão, diabetes, ou seja, essas coisas não são imediatamente, ou seja, eu tive alimentação ruim 1 mês, vou ficar ruim. Você pode, se você não porque você bebeu coca, mas se você bebe coca todo santo dia, em todas as suas refeições, muito provavelmente, em alguns anos, você vai ter podem surgir alguns problemas de saúde. O problema é justamente isso, é que como uma má alimentação, ela não leva, nem sempre leva a problemas imediatos, né? Ou seja, você não fica doente com 1 mês. Às vezes demora 5, 6, 10 anos e começa a aparecer uma série de problemas, que são decorrentes da alimentação ruim que você começou há muitos anos atrás, certo? Então, o problema é isso. Por isso que as pessoas, às vezes, não se importam tanto, porque geralmente os problemas que vão surgir de saúde, que vão surgir por uma má alimentação, elas começam a surgir muitos anos depois, certo? Então, o acúmulo daquela má alimentação por muitos anos vão gerar problemas no futuro. E é por isso que as pessoas se descuidam tanto com a alimentação. Porque quando as consequências chegam, elas chegam lá na frente. E aí a pessoa não se cuida desses anos todos. Sim, sim. Se você tem uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, você impede esse problema mais na frente. E dependendo do problema, né, às vezes você pode tratar e voltar ao normal, mas o ideal é você prevenir que seja esse problema, porque geralmente esses problemas um empurra para o outro, certo? Então, um problema mas é isso que eu ia falar. Algumas vezes é um problema menos grave, outros problemas geram problemas mais graves, né? Então, você pode levar Luiz Carlos, se você continuar com o que você está fazendo, eu vou mandar Não, professor, eu tô falando 3 itens na foto aí, ó. 4 e 3. Olha. Não desdobre, não, eu entendi o que você está fazendo. Olha que mentira. Eu entendi o que você está fazendo, Luiz Carlos. Não faça isso, não. Mentira da poxa. Eu entendi, Júlio. Eu entendi o que ele está fazendo. Não faça isso, não. Por favor. Então, depende do problema, fica um. Às vezes é um problema que você consegue, né, parando ali, consegue resolver. Às vezes um problema ele vai decorrer de outro, né? Então, por exemplo, a hipertensão pode levar a problemas, aumento da chance de AVC, problemas cardíacos, sobrecarregar o coração, e por aí vai. E às vezes pode chegar a problemas mais graves que às vezes não tem nem tratamento. Assim, não tem cura, né? Então, o risco do problema da alimentação é esse. É que como ele geralmente os problemas vão aparecer muitos anos depois, a médio e longo prazo, as pessoas não se preocupam tanto. O negócio de crescer vai ser associado, aos hormônios, às taxas de hormônio de crescimento no seu corpo, geralmente na fase da puberdade. Então, quando o corpo começa a produzir os hormônios de crescimento, mais a alimentação, as coisas, porque os nutrientes eles atuam junto com o hormônio de crescimento para a pessoa crescer. Né? Isso, aí vai depender, aí varia de pessoa para pessoa. Né? Viu, calma? Não, café não causa problema cardíaco nele. Ó. Ingerir em excesso, muito, né? Aí sim que começa a sobrecarregar o coração a médio e longo prazo. Você pode tomar uma xícara, até faz bem ao coração, na verdade. Agora não dá para você dar. Professor, Problema. tá travando um pouquinho. Diga. Mas já tá normal já. Não, agora tá travando. Tá. Não, eu tava falando que você vai tomar
Travou de novo. Mas dá para escutar. Calma. Ainda tá travado. Estão me ouvindo? Travando. Tá ouvindo, mas tá pronto, tá ótimo. Só tá um pouco Não, eu estava atrasado. dizendo que não dá para tomar dois. Vou te pausar. Vou falar. Não. Tá atrasado, tipo assim, agora não tô escutando nada. Tá atrasado o áudio. Tipo assim, você fala, mas a câmera ainda aparece que você não falou ainda. E a aula já acabou aí. Não Tá, acabou. gente. Então, como já deu o horário, pronto, vou liberar vocês, então. Pronto, quarta-feira a gente continua, então. Vou liberar vocês, viu? Tá travando. Beijo. Tchau. Não, agora tá ótimo. Tchau. Oxente. Tá, mas agora já passou o horário. Eu não vou roubar vocês, não. Quarta-feira a É, gente continua. Tchau. certo. Beijo, tchau. É, professor. Desligue, senão eu vou colocar. Eu já vou... Calma.